Alô. Bom, muito bom dia, boa tarde a todos. Saudar o desembargador André, doutora Ana Tereza, enfim, todos que estão aí, doutor Brian, e tentarei reduzir pela metade, mais ou menos, o que eu ia falar, em termos de solidariedade até, enfim. O Calamandrei foi citado hoje várias vezes aqui, pelo famoso livro Ele e os Juízes, né, visto por um advogado. Eu também vou falar sobre o Calamandrei, né? O livro dele, só vou fazer de outro modo. O Calamandrei tem o capítulo 7º, diz uma coisa muito interessante, e sempre pensando no contexto dele, né? No sistema da legalidade, a justiça deve ser rigorosamente separada da política. Quer dizer, já vem uma chinelada, né, Heraldo, aí uma chinelada se fosse o caso, né, da mistura da política com o direito que a gente faz. É sobre isso que eu falarei um pouco. E o capítulo 1º, ele diz: o juiz é uma caixa de surpresa. Eu não posso concordar com ele, porque a grande questão é nós buscarmos a maior previsibilidade possível. Então, mas o Calamandrei é um homem do seu tempo, né? Porque hoje em dia sempre se dizia da barriga de mulher, da urna e da cabeça de juiz não se sabe o que sai. Poxa, a gente já sabe o resultado da eleição antes, a gente sabe o sexo do bebê, sabe tudo sobre o bebê, e será que o juiz ficou para trás? A gente não consegue ter a mínima previsibilidade? Caro Felipe Santa Cruz, meu presidente, hoje nós temos dificuldade para saber o que é um crime de insignificância. Nós temos dificuldade para aferir indenizações. Cada um faz quanto quer. Poxa, nós já temos uma epistemologia do carnaval. Uma escola de samba ganha de outra por 0,001. Então a gente tem uma espécie de epistemologia da fantasia, da alegoria, mas não sabemos quando que um crime é insignificante. Eu diria que a academia tem que chegar mais perto ou ser recebida mais pelo próprio judiciário. Então, eu quero pegar o Calamandrei e dizer, fazer o contrário. Eles, os professores de direito, vistos pelos juízes e pelos cientistas do direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero fazer rapidamente uma arqueologia, porque é comum, há algo comum a professores, há algo comum a juízes, promotores, etc. Todos passaram pela faculdade. Muitos passaram por faculdades mais ruins, outras mais ou menos melhores, mas todos passaram pela faculdade. Então, se todos passaram pela faculdade, eu penso que talvez na faculdade esteja o paciente zero da epidemia. Quando a gente tem uma epidemia, tem problemas sérios, a gente busca o paciente zero. Talvez na faculdade ele esteja. Ali o paciente, ali nós poderíamos ver isso. Porque eu estou dizendo, tradicionalmente nós buscamos modelos de juiz. Esta grande pesquisa que foi feita pelo Werneck, coordenada pelo ministro Salomão, a quem eu saúdo também, quando nós entabularmos os dados, com esses dados todos que foram postos, ela mostra um perfil dos juízes. No fundo, é a busca de um certo modelo, né?
se faz uma pesquisa para saber onde está errado e talvez para saber qual é o modelo ideal. Hoje, o sistema de justiça tem uma série de problemas, né? Não sabemos bem diferenciar entre judicialização da política e ativismo judicial. A academia está oferecendo todos os dias uma fórmula para o judiciário fazer isso. E o judiciário continua dizendo, acabei de fazer judicialização. Não, fez ativismo. Agora eu fiz ativismo. Não, fizeste judicialização. Não é a mesma coisa. Aqui foi dito, e muito bem, o presidente deu os conceitos aqui. O nosso presidente deu os conceitos, o presidente desse tribunal. Deu os conceitos, mas daqui a 10 minutos eu verei uma notícia de alguém dizendo, acabei de fazer judicialização. Não, foi ativismo. E o outro vai dizer, e eu fui ativista. Esse, não, você foi bem, você fez judicialização. Judicialização é bom, porque é necessária, é contingente. Ativismo sempre é ruim, não há uma decisão ativista que possa ser boa. É que, por vezes, aquilo que é bom, ele tem outro nome. E se a gente não consegue especificar os conceitos, uma pedra é uma pedra. A rosa não perde o seu perfume se tirarem-lhe o nome. Shakespeare, ato 1, cena 2. Bom, são palavras de coisa. O livro mais importante de filosofia da linguagem é o Crátilo. É o grande primeiro livro, quando Platão, pela boca de Sócrates, vai dizer da justeza dos nomes. Como é que se dá nome às coisas? As coisas têm um nome porque são ou porque não são? Aí vem a grande discussão. Então, nós temos aqui, né, esse é um dos problemas sérios. A Procuradora da República diz que o sistema é acusatório. Eu fiquei feliz, ela avisou, o sistema é acusatório. Alvíceras escrevia um texto. Tem que avisar o resto do Ministério Público. Avisar, claro, avisar o resto do Ministério Público. A chefe disse, mas ninguém ouviu. Inclusive a Suprema Corte ficou desprotegida num contempt of court, né? E por quê? Porque o sistema é acusatório. Sim, mas se o sistema é acusatório, a Procuradoria da República devia proteger o Supremo, então. E não deixar o Supremo ser obrigado a abrir um inquérito para se defender sobre os ataques. Enfim, eu sou insuspeito nisso, porque fui o mestre-cerimônia em São Paulo, do jantar que nós fizemos ao Supremo Tribunal, em solidariedade em face dos ataques. No Rio Grande do Sul, queimaram 11 bonecos, como se fosse Ku Klux Klan, do Supremo Tribunal. O meu presidente estava lá, eu fui o mestre-cerimônia. Mestre-cerimônia, quando tem 260 advogados comendo carne gostosa, tomando vinho bom, é como ser cantor de churrascaria. Eu tenho empatia com cantor de churrascaria, coitado, quanto mais ele toca alto, mais as pessoas falam alto. É horrível. Enfim, 3 ministros do STJ, o Sebastião Reis, o Mussi e o Schietti, escreveram um artigo, não, o Conjur cobriu um evento e eles se queixaram, diz que ninguém obedece os precedentes dele. Bom, talvez porque tenhamos um problema no conceito de precedentes. Eu fiz uma proposta a eles, estou esperando a resposta, estou oferecendo parte da academia e grupos de pesquisa, e faço aqui para o ministro Salomão, preocupadíssimo com isso, temos o mesmo diagnóstico. Se temos o mesmo diagnóstico, podemos chegar a uma solução, porque nós não temos um sistema de common law no Brasil. O Brasil é civil law, só que então nós temos que saber que o precedente não é a mesma coisa dos Estados Unidos e aqui. Mas se a gente pensar que é o mesmo, nós vamos nos quebrar. Então, estou colocando à disposição, ministro, temos boas saídas, não só eu, mas outros juristas também, para ajudar nisso. Porque é tão complexo, porque o Supremo Tribunal não cumpre sua própria súmula. Esses dias um sujeito, maneta, foi algemado, aqui no Rio de Janeiro. O cara tinha um bracinho aqui, meteram uma algema aqui na sala de audiência. Bom, uma reclamação caía de Maduro para o STF, porque a súmula 11 diz o quê? Não pode algemar, por regra. O cara era um maneta, ele pesava uns 40 quilos, coitadinho. O ministro Fachin negou. Não se aplicava. Mas se aplica onde, então?
Se o cara fosse duplamente maneta, talvez? Não sei. Estou brincando numa coisa séria, porque, de novo, o que é uma súmula, o que é um precedente? Esse é um problema do paciente zero que nós temos que ir atrás, e faço isso com muita sinceridade. Não é fácil fazer as coisas. 63% dos advogados, meu presidente, diz que a Constituição estabelece direitos demais. É genial isso, né? Se fôssemos médicos, nós estaríamos fazendo passeata contra os antibióticos. Mas aonde essa gente estudou? Tem alguma faculdade que diz que temos direitos demais? Tem. Eu vou falar dos professores rapidamente, porque ali pode estar o paciente zero. Ninguém é filho de chocadeira. Sempre passamos pelos professores. Quem são essas pessoas? Enfim, o que nos afasta do direito? Essa é a pergunta fundamental. Enfim, é só um pequeno estado da ordem. O que é o direito, né? Essa é a grande questão. Por que nós precisamos de uma lei que diz para o sujeito tirar as suas nádegas de cima de uma cadeira para deixar uma grávida sentar? Moralmente, você deve sentar. O César ouviu isso aí pela terceira vez agora. Moralmente, você tem a obrigação de dar o lugar para uma grávida, mas você não faz. Então, você precisa de uma lei. Claro, por quê? Porque a lei tem coerção. Temos, César, um sistema de coerção, outro sistema de não coerção. O sistema moral precisa do direito para fazer com que aquele sujeito mal educado saia dali. Mas então, se a moral não corrige o direito, por que na hora de julgar, por vezes, o juiz pega a moral que vale mais que o direito? Eis o mistério da fé. É isso que nós temos que discutir rapidamente. Aleluia, irmãos. Vamos lá. A conta é do Bradesco. Até hoje... Está na moda isso, né? Até hoje sempre se buscou os modelos de juiz. Vou rapidamente aqui, como eu disse, vou fazer um drops. O François Host tem os clássicos modelos, né? É um texto famoso, né? Ele disse assim, são 3 tipos de juízes no mundo, Hércules, Júpiter e Hermes. Hércules seria o juiz piramidal, do velho positivismo clássico. O Júpiter. O Hércules seria uma espécie de juiz solipsista, numa interpretação errada que ele faz de Ronald Dworkin. Ninguém é perfeito. E o Hermes seria o juiz sistêmico. Ok, o terceiro seria o juiz democrático. Até concordo com ele, embora não é bem assim, mas o Hermes seria o melhor. O Cass Sunstein, americano, ele tem 4 modelos, né? Ele não está dizendo que tem que aplicar isso no Brasil, e nem para a Suprema Corte, ele apenas diz que poderiam ter 4 tipos de juiz, o herói, minimalista, soldado e mudo. Eu fiz um cálculo com isso, e até brinquei num texto, quando esse texto chegou há pouco tempo, que o grande problema é que, o que seria o juiz herói? É o ativista, né? O que quer tocar a história para frente. Uma espécie assim de iluminismo, enfim. Existe um minimalista também, esse é o meu. Eu seria um juiz minimalista, o meu modelo. O soldado, que marcha com os outros. Eu que gosto muito de colegialidade, essas coisas assim. E o mudo não simplesmente vota com o relator sempre. O grande problema é que no mesmo tribunal existe hoje o juiz ele dá um voto de herói, na semana seguinte de soldado, na outra de minimalista e na outra porque lhe interessava, ele é mudo. Às vezes, nós já fizemos a pesquisa, no mesmo voto existe o mesmo juiz, ele começa como herói, dá uma passada pelo minimalismo e acaba sendo soldado. E às vezes ele é um soldado mudo, às vezes é um minimalista herói, e assim por diante. São cruzamentos.
Só para dizer que sempre se buscou modelos de juízes. A literatura também tem modelos de juízes, né? Asdak, do Círculo de Giz Caucasiano, do Bertolt Brecht, que fala de uma espécie de juiz que, no modelo do François Host, seria o Hércules, que não é bem o modelo, né? Que acho que há um erro na concepção do working dele, mas isso não interessa. O outro seria o Ivan Illich, que é o do Tolstói, que aí seria o juiz Júpiter, né? O Ivan Illich, a vida inteira, foi uma espécie de juiz Júpiter, dedutivista, e tratava tudo como se fosse abstrações. O dia que ele adoeceu, ele reclamou, ele queria ser tratado como o único paciente do hospital. E os clientes deles, os jurisdicionados, diziam: cuide da minha causa, num caso concreto. Mas ele não queria. Ele abstratalizava tudo. O dia que ele adoeceu, ele pedia: cuide de mim, doutor. Ele disse assim: vou tratar todos iguais aqui. Então, é um problema. Blanco noturno, o alvo noturno, seria uma espécie de juiz minimalista, hermeneuta do Ricardo Piglia. O juiz ideal ou jurista ideal? Quem sabe a gente fala do modelo dos professores, então. Por quê? Sempre procuramos o modelo de juiz e nunca ninguém falou em modelo de professor. Eu diria que, se eu fosse dar o modelo de professor, a primeira coisa que eu ensinaria daria para os alunos lerem a Oresteia, que é da mitologia grega, quando Orestes mata a mãe, depois ele ganha um júri e ele é absolvido com base no primeiro indúbio pro réu. Mas qual é a questão mais importante? Param-se as vinganças e triunfa o direito. A Oresteia é um pacote, eu não vou contar a peça aqui, eu estava no meu roteiro, mas não vou contar aqui. Há um combo na Oresteia. Você aprende teoria do direito, aprende processo e aprende direito constitucional. Por quê? Porque o julgamento se torna o remédio contra maiorias. As Eríneas, as deusas da vingança, que hoje se mudaram todo para o Facebook, elas... Eu tenho uma tia que é analfabeta e agora virou cientista político, né? Deus vai fazer o juízo final olhando o WhatsApp de cada um. E não adianta apagar a mensagem, porque Deus sabe. Então, as Eríneas vêm todas, elas querem o sangue de Orestes. O julgamento que é... Pachá, a primeira juíza da história é uma mulher, Palas Atená. Sim. O grande julgamento mitológico. E ela garante, fazendo um acordo de líderes com as Eríneas, que aceitam o resultado, e a vingança para, ou seja, os juízos morais são trancados pelo direito. Se os alunos aprenderem que o direito vale mais que a moral, eles já começam a saber que aquilo é uma faculdade de direito, e não uma faculdade de teoria política. Por que o sujeito não faz ciência política? Faz outra coisa. Então, nesse combo, se tem toda essa grande questão. Que pacote jurídico tem, então, as Eumênidas, que é o julgamento de Orestes? Como a palestra não é sobre direito e literatura, não falarei aqui dos outros livros que a literatura poderia ajudar, como Antígona, O Nome da Rosa, o Gulliver, Alice através do Espelho, A Medida por Medida do Shakespeare, que, se os alunos lerem, vão entender a diferença entre o positivismo do século XIX e o voluntarismo do século XX, e assim por diante. Vamos para os modelos dos professores. Rapidamente vou falar aqui do modelo 1, é o mais comum. É o professor neoconstitucionalista. Ele faz show para os alunos, ele chega e diz assim: o juiz Boca da Lei morreu, quero comunicá-los. E os alunos, eles gostam disso, né? Afinal, morreu o juiz Boca da Lei. Ele nem sabe o que é Boca da Lei, mas ele acha bonito. E aí o professor ainda diz em francês, né? Bouche de Loire, um troço bonito. E aí ele bota o quê? Morreu o juiz Boca da Lei e agora no lugar dele é o juiz dos princípios. E os alunos, esse cara vai ser o nosso paraninfo. Como sabe coisa, é um erudito, um homem desse.
E ele também dá direito fofinho. Isso. Que é o professor panprincipiologista. Tem um problema no Código Civil, ele disse assim, não, isso aí fere o princípio da afetividade. Pronto, está resolvido. Não vale nada o Código Civil. Eu substituo por um panprincípio. É mais ou menos como o Groucho Marx. Cuidado, porque falar em Groucho Marx hoje se vira marxista, né? Mas, enfim, o Groucho Marx, né, que era um humorista, só para avisar, enfim, hoje em dia é difícil. Aí tem embaixo, ele dizia, eu sou um homem de princípios. Não gostou dos meus princípios, eu faço outros. Então é mais ou menos assim. Eu explico que era um humorista, porque esse dia eu dei uma entrevista essa semana e eu botei assim, meu professor, em 1835, já me dizia que, sobre o negócio de prova ilícita. E o repórter mandou um e-mail de volta assim, professor, mas o senhor não estudava em 1835. Eu digo, é verdade, você é um gênio, você descobriu isso. E é verdade isso, o cara é formado. Veja que não é só a nossa turma do direito, tem gente de outras faculdades também. Enfim, então, o segundo modelo, ele disputa com o neoconstitucionalista o protagonismo. É o professor realista retrô. Ele simplesmente vai para a aula e diz assim, direito é o que os tribunais dizem que é. Pronto, está resolvido. E os livros que ele indica são tudo livrinhos de prêt-à-porter de jurisprudência. Prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler. Está tudo prontinho. Aí é genial, porque tem aqueles livros assim, e eles põem assim jurisprudência, diz, legítima defesa não se mede milimetricamente. Isso é genial. Eu perdi uns 10 júris com um cara me sacaneando com essa jurisprudência quando eu era promotor. Eu fui lá ver, não tinha nada a ver com... Era mal feita, o sujeito até deu um tiro pelas costas. Hoje eles põem assim, beijo lascivo configura atentado violento ao pudor. Contra, aí ele põe outro, não configura. Sim, e daí? E cadê o fundamento? Então, esse juiz é o tempo dos livros do Damásio, essas coisas assim, comuns, enfim. O terceiro mistura os dois primeiros modelos. Ele prefere fazer teoria política do poder. Ele chega na aula e diz assim, princípios são valores. E aí fica falando em ponderação a todo tempo. Ele não sabe o que é ponderação, mas explica a ponderação a todo momento. Ele acha que a ponderação é a salvação da humanidade. O quarto modelo é o professor dualista metodológico. Às vezes ele sabe por quê e às vezes ele não sabe por quê. Mas o dualismo metodológico é o seguinte, e por isso que a ciência é importante, você tem que saber o conceito para poder saber a coisa. Você não pode me chamar de João, eu sou Lênio. Então, não é assim, eu dou as palavras do sentido que eu quero com o personagem Humpty Dumpty de Alice através do espelho. O dualismo metodológico é uma coisa do final do século XIX, porque era um enfrentamento do positivismo clássico, duro, então tinha a tese, ali começou a mutação constitucional, que é Laban e Jelinek. Então você tinha a contraposição, de um lado você colocava a realidade social e do outro lado o direito. Então ganhava a realidade social porque o direito explodia. Com isso você começou com mutação. Era gente do seu tempo. Aí vieram as teorias integracionistas. O que mais teve sucesso ao enfrentar isso foi Hermann Heller, que dizia, entre a realidade social e a realidade jurídica, você tem que mudar a realidade social, porque a Constituição tem força normativa. Isso é algo genial, porque ali está, antes da Segunda Guerra Mundial, a força normativa da Constituição. Então, a Constituição que dirige. Então, com isso, ele já matava a tese da voz das ruas, que aqui foi muito bem hoje colocado. O presidente falou isso, que não pode, que a voz das ruas, etc. Então, só que esse professor modelo 4, ele todo o tempo fica dizendo a realidade social que é assim, então o direito, ele coloca todos os seus pressupostos morais substituindo o direito. O quinto modelo é o professor Macete, né? Ele pensa que a faculdade é um cursinho de preparação para concursos públicos, né? Acha que Kelsen é um exegeta e diz todas as estultices possíveis e imagináveis. Mas os alunos adoram porque ele ensina macetes, né? Então, e o sexto modelo é bem minoritário. Esse é o professor que ensina direito.
é o mais simples possível, é o professor Bingo. Ele ensina direito. Ele diz, por que existe a Constituição? Para resolver os nossos disagreements, nossos desacordos. O direito resolve nossos desacordos. Agora, se eu vou aplicar o direito colocando de novo meus pressupostos morais, eu não tenho mais direito. Esse professor é o cara mais simples do mundo, esse é o professor que busca um juiz mais simples do mundo, um juiz que aplique o direito, um juiz que saiba que os pressupostos morais dele não valem mais que o direito. Se nós todos temos disagreements, nós temos todos desacordos aqui, desacordos morais, e há uma instância que é o direito. Nós construímos o direito com muita luta, eu chamo isso um edifício. A moral, a política e o direito reúnem-se, brigam, e de final sai o direito. Um edifício. Esse edifício a gente pode chamar de autonomia do direito. No segundo momento, que é legítimo na democracia, a política, a moral e a economia tentam atacar esse edifício. Está corretíssimo, André. Por quê? Porque a política faz o seu papel, nossos disagreements morais fazem o papel e também a economia faz o seu papel. Se o edifício resiste, a democracia fica mais estável. Por isso que em cima do edifício eu tenho que ter snipers, snipers epistêmicos. Só para avisar. Epistêmicos. Eles atacam a artilharia da moral, a aviação da economia, né, e a infantaria da política. Elas vêm atacando, e eles vêm. Mas o edifício jurídico ainda não está seguro, porque de dentro vem o ataque. Esses 4, 5 modelos anteriores, o panprincipiologista, o do direito fofinho, etc., esses caras ficam por dentro, cavando, abrindo buracos para os caras de fora entrar. Ou seja, a fragilização do direito se dá por fora, que eu chamo de predadores exógenos, e por dentro, que são os predadores endógenos. Quanto mais esse edifício é protegido pelos professores, que vão dar aula para as pessoas que depois vão ser juízes, promotores, quanto mais democracia teremos. É muito simples, esse é o juiz mais simples do mundo nesse sentido. Então, o modelo ideal do professor se aproxima do modelo ideal do juiz, um juiz minimalista nesse sentido, talvez o do Hermes, do François Host. Como é esse modelo, então? Quer dizer, a partir dessa questão do castelo, nós temos uma teoria da decisão. O que é uma teoria da decisão? Uma teoria da decisão é aquela que faz uma blindagem contra os predadores. É uma blindagem para que os predadores não penetrem. Eles podem penetrar dentro da institucionalidade. Você pode mudar a Constituição se você tiver maioria para isso. Por isso que a Constituição, mesmo pensando nisso, construiu cláusulas pétreas, porque senão a maioria comeria o castelo, destruiria, mas o castelo tem partes que são inexpugnáveis. O castelo tem partes que a parede é tripla, e ali dentro está a guarda pretoriana que não vai deixar entrar os predadores de jeito nenhum. O resto do castelo, por vezes, até se perde. Perde um pedaço aqui pela reforma da Previdência, perde a reforma da trabalhista, perde outro pedaço, perde por uma medida provisória, perde. Faz parte do jogo. Agora, o núcleo você tem que ter uma tropa de choque para segurar, para evitar que os predadores façam isso. Então, a teoria da decisão é um exemplo de critérios para evitar. Então, sobre ativismo, ministro Salomão, essa é uma questão que foi dita aqui, estou autorizado, porque o presidente do tribunal falou nisso e definiu, então eu estou a cavaleiro. Um bom exemplo disso, eu vou dar um exemplo bem difícil, né? Nós testamos isso em 95% dos casos, deu certo. Ou seja, a gente pegou 100 processos, um universo, e testamos esta fórmula que eu vou dar agora aqui. 95% deu certo, 2 duvidosos e 3 casos trágicos que são difíceis de dar. Por exemplo, toda vez que você tem uma causa que envolve, por exemplo, vamos dar 2 exemplos rápidos. 2 exemplos rápidos. Eu estou falando há 22 minutos, né? Ótimo.
Está dando tempo. Só para fechar meia hora, que era para rapidamente. Imaginemos o seguinte: no fundo do município, o juiz e o promotor descobrem que tem crianças que não têm ônibus para ir para o colégio. Eles brigam entre eles, juiz e promotor, eles disputam pobres, eles acham que os pobres vão acabar, e um deles ganha e entra com ação. Entra com ação e o juiz, louco por uma manchete, uma liminar para comprar um ônibus novinho, lindo. O jornal vai lá e diz assim, esse juiz é fofo e tal. Aí chega esse professor Estreco e diz assim, péssima decisão. Então o senhor é contra os alunos? Não, eu sou a favor do direito e vou explicar por quê. Não fui explicar para repórter isso não, mas eu explico aqui, porque depois eu escrevi. Isso foi citado agora, isso que eu estou dizendo agora está no voto do ministro Gilmar Mendes no caso do homeschooling. Então isso já está institucionalizado, né, para a honra e glória do direito. Isso foi uma brincadeira, honra e glória, entendeu? Bom. A primeira pergunta fundamental nesse caso, sempre você vai perguntar, trata-se de um direito fundamental exigível subjetivamente? Nesse caso, a gente poderia dizer que nem há um direito fundamental exigível subjetivamente de ir de transporte para o colégio. Mas vamos ser generosos e vamos fazer uma analogia no sentido de que se o ensino fundamental é fundamental, vamos dizer que também eu não consigo dar esse direito fundamental se não tiver transporte. Então vamos dizer sim. Segunda pergunta. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, faticamente falando, eu posso dar para todas as pessoas da comunidade? Aí o próprio promotor vai dizer, o juiz diz assim, mas não tem dinheiro para todos. Aleluia! Então o dinheiro não nasce em árvore? Então qual é o problema? Mas então não pode dar? Eu disse, pode, mas não pelo juiz. Porque primeiro eu vou te dar o primeiro argumento, o ônibus sai mais caro, o ônibus vai precisar 2 motoristas, isso vai dar um problema, esse cara vai morar onde, etc, etc. Não é melhor fazer políticas públicas via município, por exemplo, mapeando isso e fazendo uma escola pequena perto dali, que é perene, o ônibus vai estragar, vai dar problema de combustível, etc, etc. Mas não é um problema seu isso, o juiz não faz dilema moral. Você, o vereador e o prefeito têm que fazer isso. Mas vamos fazer uma terceira pergunta ainda, vamos supor que a segunda fosse sim também, porque qualquer uma delas que der não, você está entrando no plano do ativismo. Essa é a diferença. 95% testado. A terceira pergunta, eu posso transferir recursos das pessoas, das demais pessoas, das mesmas situações, na mesma situação, para fazer, sem ferir a isonomia e a igualdade, para fazer a felicidade daquelas? Por exemplo, as outras criancinhas que não têm essa oportunidade, ainda assim vamos tirar impostos dela para fazer a felicidade de poucas outras que por acaso caíram nas graças do Ministério Público ou da magistratura ou da Defensoria? É antipático fazer essa distinção, mas ela é fundamental. Com isso, você, por exemplo, resolve o caso do homeschooling, que está lá no voto do ministro Gilmar. Primeiro, você pode até achar que homeschooling é um direito fundamental, mas segundo, você não pode dar para todos, porque o sistema, na segunda pergunta, acaba. Mas vamos supor que você chegasse na segunda, você chegaria na terceira. Eu mando meus filhos para o colégio, então eu não quero gastar. Você não pode tirar meu dinheiro para fazer a felicidade dos que querem fazer homeschooling, porque o homeschooling necessita da certificação. É como um promotor entrar com ação civil pública para que as pessoas não paguem estacionamento no shopping. Eu acho fofíssimo isso. Você não quer ir para o shopping, meu querido? Não vá de ônibus. Agora, por que um funcionário caro como o Ministério Público vai lá e usa meu dinheiro, que eu vou de ônibus, ou nem gosto de shopping, para fazer a felicidade das pessoas que vão ao shopping? Ou seja, eu poderia falar um dia todo só sobre a distinção entre judicialização e ativismo.
só para dar um nome para as coisas. As coisas têm um nome. Não é ruim fazer judicialização. Ativismo, sim, e eu posso demonstrar. Ou seja, a gente sempre tem que fazer direito tentando demonstrar. Enfim, nós temos 6 hipóteses pelas quais, isso também é testado, você tem 6 hipóteses pelas quais um juiz pode, como eu não sou um positivista nem contemporâneo e nem clássico, o juiz não está obrigado a aplicar a lei. Eu diria que ele está livre de não aplicá-la em 6 hipóteses. A primeira, quando for inconstitucionalidade. A segunda, uma interpretação conforme a Constituição, Verfassung conforme Auslegung. A terceira, uma nulidade parcial sem redução de texto, que é a Teilnichtiger Erklärung ohne Normtexto reduziram, que jogou esses dias, meteu 3-0 num outro time lá na Alemanha. O quarto é a inconstitucionalidade parcial com redução de texto, corta um pedaço, PEC da Bengala. A quinta é a clássica relação das antinomias, e a sexta é quando um princípio derrota uma regra, e um bom exemplo é a insignificância. A regra está aí há 70 anos, o princípio também, ambos convivem, mas nenhum deles, só se tira para um caso, para aquele caso concreto. Nas outras circunstâncias, o juiz está praticando ativismo, ou o juiz está com um olho no parlamento, só que ainda não tem os votos para isso. É bom, eu respeito muito parlamentar, eu podia ter sido parlamentar e decidi ser promotor. Eu não quis me candidatar, eu não sei, poderia não ter ido bem. Então, o encerramento disso, consigo fazer em 30 minutos, então, peço desculpas, uma outra oportunidade a gente espicha isso mais, a gente delineia isso muito mais. O modo ideal do professor é que ele suspenda seus prejuízos morais e aquele que ensina a coisa mais banal do mundo: direito. Direito não é filosofia, direito não é sociologia, direito é direito. O direito se forma com a moral, com a sociologia, com a ciência política. Na hora de aplicar, se você corrigi-lo pela moral, ele não é mais direito, e você não tem mais democracia. É uma coisa absolutamente simples. Então, nesse sentido, né, nós passamos por esses modelos todos. Há um parênteses, esses dias eu encontrei o paciente zero em Curitiba. Eu estava tomando um café com mais 2 amigos professores e tinha uma moça estudando para concurso, e ela olhava para a gente e tal, e de repente eu perguntei: o que você está fazendo? Ela disse: estou estudando para concurso. Ah, você é formado em Direito? Sim. De que faculdade? Unizero. Mais ou menos isso, ou Unisquina. Eu disse assim: posso fazer uma pergunta assim? Quem é o professor de Direito Constitucional que vocês estudam na faculdade? Aí ela disse 2 lá que eu tenho vergonha de dizer. Eu digo assim: você conhece Paulo Bonavides? Nunca ouvi falar. E o Ingo Sarlet estava do meu lado, e eu disse: agora vou sacanear o Ingo. Eu disse assim: Ingo Sarlet, você conhece? Eu disse: não, nunca ouvi falar. Aí eu dei mais 2, mais ou menos pop, assim, desses bons, tipo Geraldo Prado e tal, nem pensar. Aí eu digo: agora eu vou me matar. Se no final disse assim: Lênio Streck, você viu falar? Eu disse: nunca. Acabou comigo. Eu digo: está aqui o paciente zero. Ela tinha acabado de se formar, ela não sabia nada do mundo, mas era capaz de passar num quiz show. Que os concursos viraram muito quiz show. Se a gente mudar os concursos, em 2 anos nós mudamos o ensino jurídico, ministro. Eu queria no STJ esta parte dos concursos. Em 5 anos nós mudaríamos isso. Assim como está, a gente só enriquece quem dá aula para cursinho. E os professores perdem. O direito perde. Cada um ganha o seu dinheiro honestamente, não é disso que se trata. Respeito profundamente todos os professores, mas eu estou aqui falando do lugar da academia. O filósofo Ben Stark, que é do Games of Thrones, viu, Heraldo? Agora ele sabe. Ele diz assim uma frase genial:
tudo que vem antes do mas não vale nada. Então você pode até dizer, tudo que o professor Lênin Streck falou e escreve está absolutamente correto. Mas na prática, não digam mas, senão eu chamo Ben Stark. Muito obrigado.